já estudou um pouquinho de RNA, muitas técnicas, né? Hoje nós vamos estudar proteínas, né? O, o, o básico de estudar uma proteína, eu vou falar no começo da aula, era uma matéria que era dada lá na bioquímica e também era dada numa biofísica que o noturno tem também. Aí a galera começou a não falar mais disso e sobrou para mim aqui. Então vou mostrar para vocês primeiro as técnicas para estudar proteína, né, que são técnicas de biomol, é claro. E aí eu vou falar no fim sobre o proteoma, como estudar as proteínas tudo de uma vez só, né? A gente vai comentar o proteoma, porque é o que mais interessa mesmo, proteoma. Então, vamos lá. Vocês estão vendo meu slide aqui com uma gota de leite caindo aqui, né? E uma separação das proteínas do leite. Caseína, lactoglobulina, lactalbumina, e aqui uma caseína ionizada aqui, né? Carregado, caseína também. E aí a gente está falando então hoje de proteínas. Muito bem. Eu tenho que começar com uma coisa muito simples, né? Que é centrifugação. Quando a gente faz um extrato de proteína, por exemplo, se você colocar pedaços de fígado ou de cérebro aqui, isso aqui é um homogeneizador. Ele tem um pistão aqui assim, com uma resina, né? Uma extremidade de plástico aqui, que ela é extremamente aderente ao tubo, né? Tem alguns desses que você faz com a mão, tem outros que tem um rotor aqui em cima e faz ele ficar girando, né? E aí você vai com esse tubo para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, para o tecido ter que passar aqui, ó. E isso daí separa, lisa as células, né? Separa todos os componentes e tal. Depois dessa homogeneização aqui, você pode pôr numa centrífuga, né? Tá aqui o tubo, né? E centrifugar. A primeira centrifugação que a gente faz é 10 minutos a 500 vezes a força da gravidade, né? 500 G. Isso depende do tamanho do rotor, né? Cada centrífuga tem a sua tabelinha de velocidade para dar 500 G. Então aí você roda 10 minutos e vai sedimentar o quê? Vai sedimentar os núcleos, tá? Então, para estudar proteoma, você nunca pega um camundongo, segura ele pelo rabo e põe ele num liquidificador assim, e estuda todas as proteínas dele. É muita proteína para estudar ao mesmo tempo. Então a gente tem um fracionamento. Então aí você pega esse sobrenadante aqui, que sobrou, e você centrifuga agora por 20 minutos a 10.000 vezes a força da gravidade. É uma rotação bem maior. E aí você vai peletar, né, que a gente fala, vai mandar para o pellet, que é o precipitado, a fração mitocondrial, as mitocôndrias, né? Então você já retirou os núcleos, pegou o resto, retirou as mitocôndrias, pegou o resto, e aí você vai centrifugar 1 hora por 100.000 Gs. Aí precisa ser uma centrífuga mais especial para fazer isso aqui. E aí o que acontece? Você vai obter as membranas, né, no pellet, e você vai ter o citossol com as enzimas solúveis, proteínas solúveis, né? Então veja, você consegue separar aqui núcleo, mitocôndria, fração microsomal, né, que é as membranas da célula, retículo endoplasmático e tudo, e as enzimas aqui são 4 frações diferentes. Então você já separa, sei lá, o seu fígado, por exemplo, em 4 amostras separadas. Fica mais fácil de estudar as proteínas. Se você está interessado em proteína nuclear, você vai aqui.
Se está interessado numa enzima, você vai aqui, entendeu? Então, essa é a primeira técnica de hoje. É a centrifugação diferencial, uma centrifugação e pronto. Agora eu vou falar das cromatografias. Não, desculpa. Eu vou falar da diálise. Vocês conhecem diálise das pessoas que vão lá fazer hemodiálise, né? A diálise é uma coisa que antigamente precisava de 2 pessoas para fazer essa técnica no laboratório. Hoje uma só dá conta, graças a um grampo que só eu tinha no ICB. Hoje em dia acho que a maioria tem também, né? Antigamente a galera usava um saquinho de diálise aqui, né? E segurava aqui e uma pessoa amarrava com fio dental aqui e com fio dental aqui. Fazia um saquinho amarrado com fio dental. Isso aqui é um grampo que ele é identado, assim, tem os dentinhos. Aí quando você fecha ele, crau, ele fecha direitinho aqui o saquinho de diálise. O saquinho de diálise, eu juro para vocês que é meio como um invólucro de salame, de linguiça, sabe? Eu sei porque a professora Maria Helena, minha colega lá da bioquímica, ela estava sem dinheiro para fazer umas purificações de grandes quantidades e ela foi numa salsicharia e comprou lá os invólucros e fez diálise com o negócio da salsicha lá. Mas não, né? A gente compra da SIG, uma companhia farmacêutica, um rolinho, e aí corte e põe. A gente não é tão pobre assim hoje em dia. Aí você põe o seu extrato aqui dentro com o objetivo de ficar com as coisas de alto peso molecular, a proteína, e todo o solvente, sais, né? Essas coisas sair para fora, tá? Então, esse desenhista do extrair aqui é meio louco, né? Na verdade, esse saquinho aqui tem o tamanho do seu dedo mindinho, e aí você vai colocar num becker de 2 litros para o sal sair. Aí você de noite, você vai lá e troca ele para porque vai ter saído assim, né? Aí você troca ele para um becker novo, para sair o restinho, entendeu? Então, assim, é melhor você trocar ele, né? Fazer diálise 2 vezes em 2 litros, do que você botar ele numa caixa d'água, né? Para tirar esse restinho aqui. Isso é diálise. Dialisar é você tirar as proteínas de baixo peso molecular e ficar com a proteína que é de alto peso molecular, né? Geralmente é para tirar sal, porque tem uma técnica que é de precipitação com sulfato de amônio. Quanto mais sulfato de amônio você põe, mais as proteínas pequenininhas vão precipitando. Aí você tem que tirar o sulfato de amônio. Como tira? Com diálise, né? Toda vez que você quiser tirar sal, é diálise. Essas 2 foram introdutórias. Agora vamos na parte mais legal. Isso aqui é uma filtração em gel, mais conhecida como cromatografia. Você coloca aqui está escrito resina em algum lugar? Você coloca aqui uma resina, que é um composto, né, de bolinhas porosas, tá? Estão representadas aqui, são bolinhas porosas. Parece uma gelatina antes de ficar pronta, né? É um pozinho. E são bolinhas porosas, você coloca aqui, né? Muito bem. Agora eu preciso saber se alguém sabe fazer pudim de leite condensado. Pudim de leite, quem sabe fazer pudim de leite condensado aí? Ou pão de queijo. Quem sabe a receita? Ó, preciso de ovo, leite, açúcar, leite condensado. Quanto que vai de leite condensado? Um potão? 2? Pote? Não sei. É com lata, pô. Você entendeu, pô. E aí quanto que põe de leite? Aí você me apertou. Você não sabe fazer, não. Pão de queijo, você sabe fazer? Ih, também Não? não sei não. Você fazer Também arroz e feijão. as meninas não sabem fazer um pudim, não, ou nem um pão de queijo. Pão de queijo, a receita, eu não me lembro direito a receita, mas você coloca
um copo de queijo ralado, né, canastra, um copo de, de azeite, né, de óleo, 2 copos de leite e 2 ovos, então, né? E agora, no pudim de leite condensado, você coloca uma lata de leite condensado e coloca 2 latas de leite, entendeu? Você mede o leite na própria lata do leite condensado. Isso é para ensinar para vocês uma coisa de bioquímica que a gente costuma chamar de volume. Um volume. O que raio é um volume? Um volume é um volume, né? O leite condensado é um volume. Você botou um volume de leite condensado e colocou 2 volumes de leite, né? Entendeu? Que era uma lata. Se fosse o seu pote, o pote seria um volume e você colocaria 2 volumes de leite, né? Então, assim, um volume é uma medida subjetiva, mas que se repetindo ela vira real. Então, vamos supor que essa coluna aqui, ela tenha 10 ml, né, de material, né? O quanto cabe, né? Aqui, 10 ml. Isso aqui é uma coluna profissional. No meu laboratório tem. Mas os pobres pegam uma pipeta Pasteur, coloca lã de vidro aqui, ó, e coloca a resina lá, tá? Já vi muito isso. No meu laboratório tem os profissionais. Na verdade, eu dei embora, porque eu não uso mais, mas isso aqui é uma. O povo às vezes usa mesmo uma pipeta Pasteur com uma lã de vidro aqui. Enche de resina, e aí vamos supor que caiba 10 ml. Uma coisa que eu quero contar para vocês é o seguinte: se eu passar 2 volumes de tampão, juro para você que as proteínas que estão aqui vão sair do outro lado. Tá? É uma medida, né? Se a coluna tem 10 ml, se eu passar 20 ml de tampão, qualquer proteína que eu colocar aqui em cima vai acabar saindo lá embaixo, tá? Eu consigo lavar uma coluna com 2 volumes. Mas como é que vai acontecer? Eu vou colocar a resina aqui, né? Preparada. Vou colocar as proteínas aqui em cima. Vou começar a passar uma solução tampão, tá bom? Aí o estudante vai trocando os tubos aqui, tá? É mentira, tem uma máquina que fica trocando o tubo assim. Mas antigamente era estudante que trocava os tubos de iniciação científica. E aí, conforme as proteínas vão andando aqui, uma hora elas vão cair no tubo, né? Mas olha como é que acontece. As proteínas vão cair no tubo de uma maneira como se fosse a turma de vocês indo no shopping, né? Galera, vamos comer um açaí na praça de serviço do shopping, vamos tomar chopp no shopping. Aí o que vai acontecer? Os homens vão direto para a praça de alimentação, tá? As moças vão entrar em tudo que é lojinha, entendeu? E como elas vão entrar numa lojinha de sapato, de roupa, sapato, elas vão demorar mais para chegar na praça de alimentação. Tem umas que estão sem dinheiro, só vão ver uma calça jeans, um sapato, um negócio assim, vão chegar um pouquinho também, né? Mas o problema é o seguinte, as resinas, elas vão ter poros e esses poros vão atrasar proteínas de um determinado tamanho a depender do poro da resina que eu coloquei. Tem resina para separar proteína grande de média, média de pequena e pequena de pequenininha, tá? Então você põe umas resinas aqui que tem uns buracos e aí as proteínas grandes elas vão passar pelo espaço entre bolinhas da resina e vão chegar na frente. Depois vão vir as médias, que vão encaixar um pouquinho aqui e depois vão sair. Aí vão as pequenininhas, que vão ter a pachorra de passar por dentro da resina e sair do outro lado, entendeu? Então, é por isso que a grande chega na frente. É meio anti-intuitivo isso, né? Você achava que ia ter uma resistência, as pequenas iam andar mais rápido? Não. As grandes chegam na frente, depois as médias, depois as pequenas. E aí elas vão sair aqui no tubo, tá bom? O verbo, né? Então você primeiro coloca as proteínas aqui, aí você passa 2 volumes de tampão e elas vão saindo da coluna. Isso é o verbo eluir. Eu vou eluir as proteínas da coluna. Eu eluo,
Tu eluis, ele elui. Nós eluímos, vós eluís, eles eluem as colunas. Eluir é tirar as proteínas da coluna, tá? Né? Desse jeito que eu passei para vocês. Muito bem. Então, essa aqui foi uma das cromatografias. Presta atenção que eu vou falar mais umas agora, que são variações dessas daqui, tá? Então, vamos lá. Essa daqui é a cromatografia de troca iônica, ionic chain, de troca iônica, cromatografia de troca iônica. Ela tem uma função de capturar proteínas com alguma carga. Se você usar a bolinha de celulose ou agarose com carboximetil, esse grupo aqui, não sei se dá para ver, ele é negativo, tá? Então, é uma resina negativa. É o caso do nosso desenho aqui, resina negativa. Porém, se você tiver interesse em pegar proteínas negativas, você usa um DAE celulose e o DAE agarose. DAE é dietil, esse cara aqui, tá? Dietil aminoetil celulose, né? Dietil aminometil celulose. Enfim, é um encapamento positivo. Aqui está representando uma tentativa minha de purificar estonas. Então, como é que funciona? Você monta a coluna com a resina de troca iônica, tá? No caso, a carboximetilcelulose, tá? E aí você coloca as proteínas do organismo aqui, do seu extrato aqui, tá? Aí você passa 2 volumes de tampão, de tal maneira que as proteínas que não ficarem grudadas vão eluir. Mas você não coleta não, você joga fora, tá bom? Então, você coloca as proteínas aqui, passa 2 volumes e as proteínas que não aderem vão embora, tá bom? Depois, você tem que eluir, né? Você tem que eluir aqui da coluna aquelas que estão aderidas aqui em cima para elas chegarem lá embaixo. As muito positivas vão demorar mais para soltar, as pouco positivas vão soltar antes, você vai coletar aqui, tá? Como que você solta uma proteína que está aqui lindamente grudada na carga negativa? O que você pode passar aqui no tampão para convencer essas proteínas que ficaram presas a soltarem e aí você eluir e coletar elas lá embaixo? O que vocês acham que pode alterar essa ligação para a proteína que você queria pegar, por exemplo, as estonas, né? Soltarem e irem lá para baixo? O que você pode usar aqui? Dá uma ideia. Alguma coisa mais eletronegativa? Você pode passar sal, porque você vai dar um cloreto de estona e um carboximetilato de sódio, né? Você pode colocar o contraíon aqui, sal, né? Esse cara tá falando assim, tô ligado nessa carga negativa, mas tem tanto cloreto passando aqui, cloreto, e cai, entendeu? E aí a resina fala assim, pode ir embora, eu tenho esse monte de sódio aqui para mim, né? Agora, outra coisa que você pode fazer é mudar a carga da proteína, é só você trocar o pH, né? Vocês têm que saber isso aí. É nessa aula que eu falo isso? Nessa aula que eu falo isso. Uma proteína, ela tem uma extremidade com grupo amino, a outra extremidade tem uma carboxila, e tem um monte de cadeias laterais, tá? As que são importantes para nós, cadeias laterais, são aquelas que também têm grupo amino ou carboxila. Então, vamos pensar uma coisa aqui. Uma proteína aqui, se eu colocar ela em meio muito ácido, eu vou dar tanto próton para esses grupos típicos da proteína que eles vão ficar protonados, tá? Uma carboxila no meio muito ácido, vocês acham que elas vão ficar COOH ou vão ficar COO-?
Eu estou dando um monte de próton para ela. O que ela vai preferir ficar? C dupla O menos ou C dupla OH? OH? Com OH, a gente diz que ela está protonada, porque está no meio ácido, muito próton, ela está protonada. Qual que é a carga de uma carboxila que está C dupla O OH? Tem carga? Eu acho que não. Não, está neutro. Tá neutro. Né? Agora, C dupla O menos está negativa. Então, nós concluímos que as carboxilas em meio ácido perdem a carga. E os grupos amino? Eles são NH2, mas se você protonar, ele fica NH3+, tá? Então, no meio ácido, o grupo amino fica positivo. Se ele fica positivo e a carboxila fica neutra, por favor, guardem isso para sempre. Uma proteína em meio ácido vai protonar todos os grupos e vai ficar positiva, tá? Porque os grupos amino protonados são NH3+, e as carboxilas protonadas são COH. Se você desprotonar todo mundo, que é o meio alcalino, você rouba prótons, né? As carboxilas vão ficar negativas e os grupos aminos vão ficar neutros, eles vão ficar NH2. Então, a proteína no meio alcalino fica negativa, tá? Então, você pode trocar a carga de uma proteína passando, né? Aqui você tem ela positiva, você quer fazer ela ficar neutra, arranca os prótons dela, tá? Os grupos amino vão perder a carga e ela vai sair, né? Seria só aumentar o pH, por exemplo, que você arrancaria ela daqui. Mas sal é mais legal, tá? É mais suave passar sal. Geralmente a gente passa sal. Beleza, senhoras e senhores. Estou indo assim para outra cromatografia, que é cromatografia de afinidade. Onde é que está escrito aqui? Cromatografia de afinidade, está escrito em inglês. A cromatografia de afinidade é quase igual, só que em vez de eu segurar proteínas ali em cima pela carga, eu seguro elas pelo substrato, né? Por exemplo, eu tenho uma enzima que liga em glicose, né? Glicose binding protein, uma proteína que liga em glicose. Então eu ponho bolinhas com glicose aqui em cima, coloco as proteínas aqui, passo 2 volumes de tampão, todas as proteínas vão embora e as minhas proteínas estão todas purificadas aqui, grudadas na coluna. Agora eu tenho que perguntar para vocês, o que eu passo aqui para essa proteína que eu purifiquei, que está aqui, sair da coluna, eluir da coluna? Como que eu solto uma proteína que gosta de glicose de uma coluna para eu pegar ela lá no tubinho lá embaixo? O que eu passo? Como eu faço uma proteína soltar dessas glicoses e eluir lá para baixo? Que eu já joguei fora todas as outras, eu passei 2 volumes de tampão, né? Como que a proteína vai soltar aqui se ela adora a glicose? Né? Vamos supor que seja você, tem 2 notas de R$50 aqui, e aí de repente começa a cair do prédio um monte de nota de R$100. Você vai ficar grudado nas duas? Não, você vai atrás das outras. É só você passar glicose aqui, entendeu? E aí ela solta. Então você usa a glicose para pescar e usa a glicose para eluir. Agora vocês sabem que eu eluo, tu eluis, ele elui. Nós eluímos, vós eluís, eles eluem. Né? Você passa a glicose aqui e ela solta. Entenderam? Alguém já fez uma brincadeira de pegar umas folhas, colocar num copo com álcool e colocar esse copo numa panela com água fervente? Isso se chama banho-maria, né? Você ferve a água na panela e esquenta o copo com álcool dentro dele, né? Tem que fazer com muito cuidado. Vocês já fizeram isso com uma folha, assim, você põe folhas lá. Aí depois você faz o quê? Você pega um canudo de papel mata-borrão nem existe mais. Pega papel de cozinha, papel toalha,
faz um rolinho, né? E aí coloca esse rolinho dentro do álcool onde você extraiu os pigmentos da folha com álcool quente, né? E é um tubo de papel, assim, saindo do copo, né? Aí você pega um outro papel toalha, corta um furo nele e encaixa nesse tubo aqui assim, né? O papel, a outra folha de papel aqui repousando no copo, né? Então, os pigmentos, eles vão vir com o álcool subindo aqui e depois eles vão começar a irradiar, né? Formam um círculo, né? Porque o etanol vai começar a irradiar aqui naquele papel que você fez o furo e encaixou aqui. Então, isso aqui é uma cromatografia, aonde a cromatografia exige que você tenha uma fase móvel e uma fase sólida. A fase sólida, no caso dessas cromatografias, são as resinas, e a fase móvel é o tampão. No caso dessa brincadeira que você pode fazer em casa aí, na verdade a gente faz em aula de botânica. A fase móvel, o etanol, e a fase fixa, né, é o papel. Então, os pigmentos são forçados a migrar no papel e eles vão se separando. Você consegue ver a clorofila, a xantofila. No caso da planta hibiscus, é muito legal. Você pode pegar um hibiscus amarelo, um vermelho, um roxo, um branco, o que você quiser. Você pega ele lá e aí você faz a cromatografia, né? Pega as folhas, extrai com etanol e faz a cromatografia. Pode fazer em casa. E aí, quando você vai ver os pigmentos que estão naquele papel chupão lá, papel de toalha lá de cima, você vai ver um círculo todo roxo, tá? Que é a antocianina. Aí você pega vários copinhos de cachaça ou xicrinhas de café, aí você coloca lá 9 colherinhas de vinagre e uma de água, 8 de vinagre e 2 de água, até você colocar, né, vai diluindo o vinagre em água. Aí você pega umas gotinhas e pinga na antocianina. Você vai ver que ela vai começar ficando com acidez, ela vai começar a passar por roxo, lilás, vermelho, laranja, amarelo, amarelo clarinho, tá? Então, na verdade, todos os hibiscos têm antocianina e ela é como se fosse um papel tornassol, sabe aqueles papel de medir pH, né? Ela é um indicador de pH, a antocianina. Então, na verdade, não existe flor amarela, ela é roxa, mas o metabolismo amarela ela, né? Então, dependendo da quantidade de metabolismo que tem ali na pétala, você tem ela mais amarela, mais laranja. Isso aí são as cromatografias. Então, é legal de você fazer sessão, ser professor de biologia, para mostrar os pigmentos, para mostrar o pH e tal. Isso é cromatografia. E o que seria uma High Pressure Liquid Chromatography? Tá? É uma cromatografia líquida de alta pressão. Eu podia falar que isso aqui é um equipamento sofisticado e tal, mas vou falar a verdade. Se você fosse fazer uma cromatografia dessa daqui, tá? Com uma coluna que fosse lá do tamanho do CAD, né? Um aluno ficasse lá em cima colocando a proteína e o tampão, né? E aí descendo as proteínas lá, e aí algum aluno lá embaixo coletando, você ia separar mais as suas proteínas, porque elas iam ter percorrido muito mais resina, entendeu? Né? É igual assim, uma prova de 100 metros rasos, chega um corredor, outro, e aí um no final. Uma maratona, chega um cara, aí chega outro, né? A prova de longa distância separa os corredores. Então, assim, se eu pudesse fazer uma cromatografia do tamanho do prédio do ICB, seria lindo, entendeu? Ia separar as proteínas muito bem. Mas, assim, é meio ruim. Então, eu coloco a resina toda num tubo de alumínio do tamanho do, sei lá,
uns 15 centímetros, né? Um tubo de alumínio, e eu soco um monte de resina lá dentro. Só que aí, se eu for colocar o tampão para pingar ali, sozinho, né, pela gravidade, ia demorar um ano para sair a primeira gota do outro lado. Então eu compro uma bomba caríssima, muito sofisticada, e faço bombear um fluxo, né, de tampão sobre pressão, de alta pressão, para empurrar as proteínas lá. Moral da história, meninos, tudo que eu expliquei para cromatografia de filtração em gel, cromatografia de afinidade, cromatografia de troca iônica, é a mesma coisa para essa máquina maravilhosa chamada High Pressure Liquid Chromatography, também conhecido como HPLC, tá? É a mesma coisa, as resinas estão lá e tudo mais, só que a coluna está muito concentrada e para passar o tampão eu tenho que ter uma bomba poderosa para ficar empurrando aquele tampão, tá bom? Mas aí você consegue separações de proteínas muito legais, tá? Mas é a mesma coisa, tá? Tem as mesmas cromatografias que tem lá, tem aqui, mais sofisticado, mais bonito, separa muito melhor. Você fala assim, vou fazer o meu HPLC hoje e tal, mas é a mesma coisa que eu já expliquei, só que separa muito melhor, tá bom? Beleza, é um monte de técnica hoje aqui, né? Não tem nem comercial aqui. Isso aqui é uma eletroforese em gel de poliacrilamida desnaturante. E eu, quando fui no congresso de cromatina, cadê aqui? Aplicar efeito de tela. Quando eu fui no congresso de cromatina, tinha um cara lá que estava apresentando um modelo de cromossomo e tal, e ele ele trabalhou muito com cromatina, mas em tempos remotos ele inventou o gel de poliacrilamida desnaturante. E aí nós jogamos totó no bar de noite, a noite inteira, tal, eu e o Ulrich Lemele. Então eu conheci o cara que inventou isso aqui, muito legal. Aí eu cheguei no laboratório e falei assim, Lubomir, um búlgaro, eu conheci o cara que inventou o gel de poliacrilamida desnaturante. Aí ele falou assim para mim, Miguel, o que inventou o gel de agarose para DNA, você não vai conhecer, mas ele foi o meu orientador. Olha que mundo pequeno. Então, num dia, eu fiquei sabendo quem inventou os dois, o gel de proteína e o gel de DNA. Olha que coisa linda. Então, você coloca a proteína aqui em cima, só que ela vai estar desnaturada. Então, a proteína, pensa bem, a proteína é uma bolinha, tá? Que fica lá, né, andando para lá e para cá. Como que ela fez para ficar uma bolinha, se era um fio? A parte de dentro dela é feita de aminoácidos apolares, tá? Que estão fugindo da água, então tá todo mundo junto, né? Fugindo da água, e então tá tudo apolar lá dentro dela. O que tu vai fazer? Você vai colocar um detergente que está aqui, ó, do decil sulfato de sódio, tem um sulfatinho aqui e um monte de carbono. Isso aqui é um ácido graxo, tá? Você pega esse cara aqui, esse cara vai funcionar como um sabão. Vocês devem ter estudado no ciclo básico aí, sabão, né? Então você ferve com esse cara aqui, a proteína vai abrir. Oba! No que ela abriu, esse cara, ele se gruda em todas aquelas regiões apolares. E a proteína não se fecha nunca mais, né? Ela fica solvatada por esse sabão aqui. E, além dela ficar solvatada e não fechar mais, ficar mais uma minhoquinha, ela vai estar toda negativa, porque você recobriu ela com esse bagulho negativo aqui, tá? Então, todas as proteínas da célula vão ficar negativas e na forma de uma cobrinha. Todas aqui. Aí aqui tem um fio de platina que você vai ligar no polo positivo. Então, é claro, as cobrinhas revestidas de sabão negativo vão migrar aqui, tá? E agora é intuitivo, é um gel
de poliacrilamida, tem uma receita para fazer. O gel é como se fosse uma mata espessa, né? As pessoas pequenininhas saem andando pelo matagal, as médias vão um pouquinho depois, e os gordão fica demorando para passar por aqueles espinheiros, tudo, né? Para atravessar a floresta, né? Então, aqui é intuitivo. As pequenininhas vão na frente, as médias no meio, as grandes atrás, tá bom? Esse aqui é o resultado de uma coloração de um gel com Comace Blue, é um corante que cora proteína. Aqui estão pesos moleculares, você compra umas proteínas de peso conhecido para você meio que deduzir qual que é o tamanho daquela que você está estudando. Tem o padrão aqui. E aqui tem uma proteína sendo purificada. Cada vez você bota lá 10 microlitros, né? Conforme você vai passando por passos de purificações, aqueles 10 microlitros têm mais da sua proteína, né? Ela está sendo concentrada nos 10 microlitros aqui. Então, essa aqui é um gel de proteína. O que eu quero falar para vocês, que tem uma diferença muito grande entre as cromatografias e a eletroforese, é que se você vai pegar uma proteína para injetar em alguém e tem que ter um papel enzimático, né? Ela tem que estar íntegra, né? Então você vai purificar. As cromatografias são preparativas. A eletroforese é analítica. Você pega um pouquinho dela, degrada ela, né? Ferve ela e coloca aqui no gel, entendeu? Eletroforese não é para purificar nada, não. É só para analisar. É uma técnica analítica. Enquanto que as cromatografias a gente usa para purificar as proteínas, né? Pelos tamanhos e tal. Cromatografia. Tá andando rápido essa aula aqui, eu acho, hein? Tá. Muito bem. Aí, tem uma cromatografia em papel que a gente faz, ou em camada fina, nem é papel, uma camada fina, aonde a gente faz a cromatografia e conforme a migração, você consegue saber que aminoácido que é. Claro, você pode comprar os 20 aminoácidos, né? Fazer uma calibração da sua cromatografia, e aí depois você coloca uma proteína lá quebrada, degradada em aminoácidos, para saber quais aminoácidos tem nela e a proporção. Aqui a gente está vendo que tem arginina, porque era o lugar esperado para arginina, tem fenilalanina, porque é esperado lugar da fenilalanina, tem alanina, tem glicina e tem ácido aspartico. A proporção é 1 para 1 para 1 para 1 para 2, tá? Ela tem mais glicina. Então, essa tecnologia você faz logo no começo de uma análise de uma proteína para saber a composição de aminoácidos dela, tá? Beleza. Mas aí tem uma técnica de um cara chamado Edman, que é muito usada. Vocês são da biologia, né? A bioquímica ajuda muito vocês com a degradação de Edman, porque um biólogo ele trabalha com muito organismo não estudado ainda, proteínas desse organismo não estudadas ainda, né? Aí você tem uma proteína lá que você purificou e quer saber que proteína é essa, né? Então, a degradação de Edman é uma ligação com fenilisotiocianato, tá? A proteína é desconhecida, você reage ela com fenilisotiocianato, ele vai grudar no grupo amino, tá? Eu não tenho a reação química aqui, mas você faz uma reação química aqui e o PTH ele degrada essa ligação peptídica aqui, liberando o primeiro aminoácido, tá? Aí você pega esse cara, faz uma cromatografia e vê, é uma metionina. Aí você faz um outro ciclo com um PTH aqui, libera esse aminoácido, faz uma cromatografia e fala, é uma prolina. Legal, a prolina.
Essa técnica consegue, vamos falar, uns 35 aminoácidos, uns 50 no máximo, tá? Você consegue lá uns 40, vamos falar uns 35 para até 50 aminoácidos, depois ela não aguenta mais ter resolução. Você não sabe direito se você pegou os 50, ou 51, ou 52, começa a dar zona, sabe? Uma molécula libera os 50, a outra não, mas ela tem uma precisão aí até uns 35 aminoácidos você consegue. Então, é uma reação de sequenciamento. Eu conheço um professor, ele é egípcio, ele estava na fila para usar uma máquina sequenciadora caríssima e tal, e aí a fila estava grande, a galera não falava com ele. Sabe o que ele fez? Ele falou assim, no meu tempo eu sabia fazer isso aqui. Ele pegou a amostra de proteína dele, foi para a câmara fria com o manual de como fazer isso aí, ficou o dia inteiro, saiu de lá com a sequencinha da proteína dele. Ele fez no próprio laboratório dele lá na câmara fria, né? Então é uma coisa que você faz, entendeu? Dura uma tarde inteira, um dia inteiro, mas você mesmo faz a degradação de Edman. É uma técnica muito antiga e ela é boa para uns 35, 50 aminoácidos. Então, depois eu vou falar o que você pode fazer com 35, 50 aminoácidos, né? Muito bem. Essa é a degradação de Edman. Agora, tá na minha grande hora aqui. Tá indo cedo essa aula aqui. Eu vou explicar para vocês de qual é a espectrometria de massa. Eu tenho amigos que são vendedores de uma companhia Shimatsu. Quando a gente ia em congresso de bioquímica, eles tinham um stand lá para demonstrar os equipamentos que eles vendiam, né? E eles começaram a vender no Brasil espectrômetro de massa. Aí eles levavam uns uísque lá para de noite a gente ficar tomando no stand deles. Eu tocava violão, tinha um professor que tocava timba, e a gente ficava tocando a noite toda lá no congresso, animando a galera de noite. E de dia eles estavam lá no stand e tal. E ele me falou assim, Miguel, olha que coisa louca, a gente só vendia espectrômetro de massa nos congressos de química, né? De química orgânica e tal. De repente ficou essa onda dos biólogos começarem a usar o espectrômetro de massa. E a gente começou a vir nesses congressos aqui para mostrar a nossa linha Shimatsu, fazendo propaganda aqui, dos espectrômetros de massa que eles vendiam e tal. E então eu vou contar para vocês como que o biólogo molecular ele usa o espectrômetro de massa para estudar o proteoma, tá? Mas eu tenho que começar um pouco antes. É uma série de slides que eu tenho que mostrar para vocês, que começa com uma técnica que vai fazer uma dimensão de purificação, e em seguida a gente vai colocar essa separação aqui em cima de um gel de poliacrilamida desnaturante, e aqui está o polo positivo, né? E as proteínas que estão aqui vão migrar para cá. Então, são duas dimensões. Você faz uma separação desse jeito e desse jeito. E você tem essa figura aqui que parece um céu estrelado, né? Por isso que eu falei para vocês que vocês têm que saber fazer centrifugação diferencial, porque senão esse seu céu estrelado vai aparecer uma paçoca, entendeu? De tanta proteína que tem aqui. Você tem que fazer uma purificação do proteoma, colocar só o núcleo, só as mitocôndrias, só o citoplasma, só as proteínas de membrana, entendeu? Para poder ter essa imagem aqui, senão uma proteína vai atrapalhar a visão da outra. Como é que faz, então, esse gel bidimensional? A parte mais difícil é essa aqui, do primeiro slide. Isso aqui chama-se focalização isoelétrica. Me conta uma coisa, na bioquímica, um tio ou uma tia ensinou para vocês o que é ponto isoelétrico? Já ouviram falar de ponto isoelétrico na bioquímica? Ouviram, mas esqueceram. Ou então, Nunca ouvi, galera, não. não ouvi, não?
Bom, eu já expliquei metade dessa história aqui, né? Que quando você está num pH muito... É uma técnica onde você coloca as proteínas, não é um tubo de vidro, tamanho de uma caneta Bic, mais ou menos, um pouco mais grosso. Você coloca o gel de acrilamida lá dentro, tá? E as proteínas estão misturadas no gel. Você não vai colocar as proteínas numa ponta, nem na outra. Elas estão espalhadas tudo pelo gel, tá? Você mistura elas no gel, coloca o gel aqui e deixa endurecer. É um canudo de gel com as suas proteínas em tudo quanto é lugar. Tem uma substância ali chamada anfolitos, que quando você coloca uma fonte elétrica muito forte, esses anfolitos transformam essa ponta em pH muito ácido, low pH ácido, próton pra caramba. Eles protonam as proteínas, como vocês viram comigo, a proteína protonada fica toda NH3+, ela fica positiva. Mas, cara, ela ficou positiva no polo positivo. Então ela vai falar assim, vou embora daqui. E ela vai indo para lá, tá? Do outro lado, o polo negativo criou um pH muito alto, tá? pH muito alto tem muita hidroxila, eu estou roubando prótons aqui, né? Roubando os prótons, os NH3+ viram NH2 e as carboxilas viram CO-, então a proteína fica negativa. A proteína está negativa no polo negativo, então ela vai para lá, tá? Então olha que coisa louca. Enquanto ela está negativa e está indo para lá, né? Ela está se protonando, tá? Chega uma hora que ela vai começar a ficar positiva, mas antes dela começar a ficar positiva, ela passa por um pH aqui, aonde a carga dela é zero, entendeu? Aqui, por exemplo, né, o balanço de cargas é zero. Então, como que ela vai andar para o polo positivo ou para o polo negativo? Ela não vai. Se ela estava do lado de cá e ela estava negativa, ela começa a andar para cá, quando ela fica neutra, ela para. Se ela estava para o lado de cá, amarela, e ela estava positiva, ela vai andar para lá. Só que aí o pH vai mudando a carga dela e ela fica balanceada e ela para. Isso é o ponto isoelétrico, é o pH onde o balanço de cargas de uma proteína é zero, tá? É neutro. Achei que a bioquímica ainda dava isso. Então, essas proteínas cor de pêssego acajoado, elas vão para cá e vão parar aqui. Essas azuis vão para lá e para cá e vão parar aqui. E as lilazes aqui vão para lá e para cá e vão parar aqui. Então, cada proteína para no lugar onde ela fica neutra. É um pH no qual o balanço de cargas fica neutro, tá bom? Essa parte mais difícil, chamada de focalização isoelétrica, ela não separa as proteínas por peso molecular. Ela separa as proteínas pelas cargas que as suas cadeias laterais têm, entenderam? Tá? Cada proteína vai ter mais grupo amino ou mais carboxila, e o balanço dessas cargas vai ser alterado pelo pH, e em algum pH elas vão ficar zero, né? Pensei que tinha isso na bioquímica, porque na minha época a gente fazia até exercício de cair em prova, né? Descubra o ponto isoelétrico dessa proteína, né? Vou reclamar com meus professores, meus colegas. Né? Com vocês foi o Eric e a Leda, né? Vou perguntar. Isso mesmo. Vou falar com a Leda. Então, beleza. Eu separei elas pelo critério das cargas das cadeias laterais e tal. E agora vocês já entenderam que é bidimensional. Aqui foi a focalização isoelétrica, né? Eu trato esse tubinho com aquele detergente, né? E coloco ele acoplado num gel aqui assim, encaixado aqui assim, né? É um tubo. E existe uma cuba onde tem uma parte aqui que é uma meia-lua, né? Sem fio tubo, ele encaixa direitinho aqui no gel e aí as proteínas vão migrar para cá. Então perceba, essas proteínas aqui foram desnaturadas, viraram cobrinhas
e estão envoltas pelo detergente negativo, elas vão caminhar para o polo positivo, e a proteína maior vai demorar mais, a média, a pequena vai mais na frente. Essas daqui tinha 1, 2, 3, 4, 5 proteínas aqui, e pelo peso molecular elas se separaram, tá? E aqui também. Então, na verdade, você tem aqui um gel bidimensional, tá bom? Isso aí é o famoso gel bidimensional. Você pode esquecer que eu falei de focalização isoelétrica e a segunda dimensão, gel de poliacrilamida desnaturante. Ou você pode escutar essa aula gravada umas 10 vezes e lembrar disso. Mas você tem que lembrar que existe uma técnica nos laboratórios de proteômica que faz o gel bidimensional, tá bom? Gel bidimensional existe, tá aí, essa cara e tal. Então, funciona assim. Vamos supor que você faz 3 géis bidimensionais com um tipo de condição biológica e 3 géis bidimensionais com a outra condição biológica, tá bom? Então, você fotografa eles, né? Na verdade, escaneia, coloca num programa de computador. O programa de computador vai comparar 3 amostras de um tipo e 3 amostras de outro, e vai conseguir mostrar para você, sem você precisar olhar, uma proteína, sei lá, que esteja presente só aqui e não ali, entendeu? Eu devia ter pintado uma aqui. Eu juro que acho que é essa aqui, né? Ou isso aqui é um peso molecular? Sei lá. Essa aqui está aqui, essas duas. Aí tem uma aqui, né? Eu acho que é essa aqui, embaixo dessa. Eu pintei aqui. Eu pintei. Tem uma proteína que está nesse e não está naquele. Entendeu? Essa daqui, ó. Tá? Claro que isso aqui não é dado verdadeiro. Eu peguei uma proteína e colei aqui. Então, isso aqui é um experimento de análise do proteoma, onde, por exemplo, eu pego o cérebro de 3 camundongos, né, que ficaram no silêncio, tá, durante 3 dias, e eu pego aquele cérebro, eu macero, faço centrifugação dos núcleos, extraio as proteínas, faço focalização isoelétrica e a separação em gel de poliacrilamida desnaturante, e as proteínas estão todas aqui, tá? Eu pego outros 3 camundongos que ficaram por 3 dias ouvindo Paula Fernandes, tá? Inspirando alguém, tananana. Aí eu pego o cérebro deles, extraio os núcleos, homogenizo, pego as proteínas, faço focalização isoelétrica, faço gel poliacrilamida desnaturante, faço gel bidimensional, e comparo 3 daqui com 3 daqui, e o computador fala assim, ó, Miguel, você não tinha visto? Tem uma proteína que só tem aqui nos que ficaram ouvindo Paula Fernandes, tá? Eu falei camundongo, né? Era camundongo, dá para fazer experimento com gente também, mas era camundongo. Vocês acham que o genoma do camundongo já está sequenciado há muito tempo ou tem que sequenciar? Fala aí para mim. Acho O que vocês já acham? tá, né? Já está há muito tempo. O camundongo é um organismo com genoma sequenciado. Isso quer dizer que eu sei quais são todas as proteínas que o camundongo tem, tá bom? Eu vou olhando no genoma, tem um gene aqui, outro ali, todas elas. Vamos supor que eu pegue todas essas proteínas, como eu sei os aminoácidos e eu sei o peso molecular de cada aminoácido, né? Para cada proteína eu somo o peso dos aminoácidos, tá? E coloco numa lista, tá? Uma página com, sei lá, 40.000 proteínas e o peso molecular do lado, tá bom? Então, eu conheço o peso molecular de todas as proteínas do camundongo. Beleza. Aí, eu faço um gel bidimensional aqui e eu vejo que aquele que ficou ouvindo Paula Fernandes tem uma proteína. Olha que coisa interessante o trabalho que eu tenho. Eu pego essa proteína, recorto aqui assim, ó, tá? E coloco nessa máquina maravilhosa
que é o MASSPAC, né? Matrix Assisted Laser Desorption Ionization, né? É um MALD, né? Ele pega um laser que está aqui assim, ó. O laser não consegue ionizar proteína, não, tá bom? Mas tem uma matriz, assim, aqui na origem, né? Tem uma matriz aonde ela consegue absorver o laser e ionizar as proteínas, sabe? É um truque que a gente faz. Então, o laser serve para fazer uma ionização das proteínas aqui, elas ficam ionizadas, tá? Elas ionizadas, elas podem ser atraídas por um tubo aonde eu tenho várias camadas de atrator negativo, né? Que vão atrair essas proteínas para elas começarem a andar aqui. Isso aqui é alto vácuo. A gente costuma dizer que elas vão voar, tá? Elas saem voando daqui, e é claro que esses atratores têm um buraco no meio, então elas são atraídas por, né, é um atrator radial, elas são atraídas, elas saem voando e elas passam pelo meio do atrator e saem voando dentro do tubo. No que elas estão voando dentro do tubo, tem um detetor aqui. E as proteínas mais pequenininhas, elas voam mais rápido, né? Zum, pim, né? As médias fazem assim, põe, tá? E as mais grandonas assim fazem boing, tá? Então você consegue separar elas. Até aí tudo bem. Não tinha um gel que separava? Por que você comprou uma máquina cara? Uma máquina dessa está custando 2 milhões de dólares. É carinha, né? $1 milhão, não, $700 mil está pagando uma mais nova, tá? O preço caiu. $700 mil. $700 mil dá uns 3 milhões, 2 milhões de real, né? Por aí. Então, $700 mil você compra essa máquina aí. Comprou a máquina, beleza. Quanto que custa para rodar ela? Ué, tu liga na tomada, pega as proteínas, dissolve num negocinho lá e põe lá. Não custa nada para usar. Custa só ligar a tomada. Então, assim, é uma máquina importantíssima. A que a gente tinha no ICB quebrou. Nós estamos fazendo um projeto aí para conseguir comprar uma, né? E aí todo mundo vai poder usar. Mas aí, beleza, vai separar pelo tamanho. Mas qual que é a graça? A graça, meninos, é que ela consegue determinar o peso molecular das proteínas com a precisão de um átomo de hidrogênio. É uma maneira de dizer que ela consegue falar para mim que a beta-lactoglobulina é um pico onde ela determina aqui, né, o peso molecular de 18.364. Aí você fala assim, máquina, tem certeza que não é 18.365? Ela fala, não, é 18.364. O que você faz com essa informação? Você vai naquela página do genoma do camundongo, onde tem o peso molecular de todas as proteínas, tá? Aí você usa um programa de bioinformática muito comum, chamado Ctrl+F. Você dá Ctrl+F e escreve lá 18364. Né? Vai ficar verdinho ali o peso molecular e você vai ver do lado beta-lactoglobulina, tá? Bem-vindos ao mundo moderno. O mundo que vocês vão ver lá fora, formados em biologia, consegue pegar a proteína do cérebro que estava ouvindo, como é que é o nome? Paula Fernandes, né? Coloca numa máquina, só ligar ela na tomada, tá certo? Que ela custou $700 mil. E aí você determina o peso molecular com a precisão de um átomo de hidrogênio, então você sabe que é a beta-lactoglobulina. Essa daqui tem o peso molecular, aqui também arredondou, né? 5733.9, olha a precisão. E esse aqui é o peso molecular da insulina, tá bom? Então, você consegue detectar que tem insulina
e beta-lactoglobulina na amostra, tá bom? Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Se você tiver um gel bidimensional, né, e você conseguir o peso molecular de fragmentos para uma proteína de camundongo, tendo o genoma, são outras pessoas que sequenciaram o genoma, né? Trabalharam com DNA, né? Montaram o genoma. Tendo o genoma, você sabe que proteína é aquela, né? Veja bem, é um mundo onde existe essa máquina, é um mundo onde o genoma do bicho está pronto. Se eu quiser ir para a Serra do Cipó, pegar um girino, pegar a proteína do girino que ficou ouvindo Paula Fernandes e outro que não ficou ouvindo Paula Fernandes. Se bem que o girino da Serra do Cipó vai gostar. Aí eu pego essas proteínas, separo e coloco aqui no espectrômetro de massa. A proteína vai aparecer com peso molecular de 8.337. O que eu faço com isso se o girino, o sapinho, as pererecas não foram sequenciadas ainda? Faço nada, entendeu? Então, eu entro na câmara fria com essa proteína, faço sequenciamento de Edman, entendeu? E aí eu consigo um pedacinho da sequência. Já vou mostrar para vocês o que eu faço com um pedacinho de sequência. Deixa eu ver o que eu tenho aqui depois para contar para vocês. Algumas outras técnicas de proteômica, porque hoje é aula de proteínas, né? Vocês estão tendo imunologia? Vocês conseguem reconhecer isso aqui, ó? Esse desenho? Parece com anticorpo. Um anticorpo, beleza. Isso aqui é anticorpo que o professor desenha no quadro, porque anticorpo é assim, tá? Beleza? Tem as cadeias assim enroladas, né? Tal. Ele é bifuncional. Bom, vocês sabem que se você injetar a vacina chinesa ou russa no seu braço, você vai produzir anticorpos. Isso aí, beleza. Todas as vacinas vão induzir anticorpo. Mas a gente, às vezes, pega o soro do cavalo e usa como soro antiofídico. Aí você está usando todos os anticorpos que o cavalo produziu contra o veneno, né? Ele pode estar, inclusive, protegendo você de umas 18 proteínas do veneno ao mesmo tempo. A gente chama isso de soro policlonal, tá? Agora, se você imunizar um camundongo com um antígeno, ele vai produzir os linfócitos, né? Ativados e tudo mais. Esses caras, eles até proliferaram bastante, mas você não consegue mais proliferar eles em cultura. Então, você pode fusionar eles com células de mieloma. Basta você deixar o meio apolar. A gente usa um composto que vocês devem conhecer de colocar em radiador de carro em cidade fria. Então, aqui vocês não conhecem. Polietileno-glicol. Você coloca um pouco de polietileno-glicol no meio de cultura, o meio fica muito apolar, as membranas no meio apolar se fundem, e aí você forma uma célula híbrida entre o linfócito, né, ativado do camundongo com o mieloma. Então, essas células aí começam a proliferar para sempre. Aí você coloca elas para crescer e depois você começa a separar elas em placas de 96 pocinhos e vai diluindo, e vai diluindo, e vai diluindo, e vai testando se um daqueles pocinhos reconhece o antígeno que tu quer, tá? Aí, com essas diluições, vai acabar acontecendo que você vai conseguir pegar num pocinho uma culturinha de células originada de um único linfócito aqui. Então, o anticorpo que ele produz é único, tá? Específico. Isso é o chamado anticorpo monoclonal. É um anticorpo produzido por essa tecnologia, né? Que consegue produzir um anticorpo só no meio de cultura aqui, e é um anticorpo único, todas
Todos os anticorpos que estão sendo produzidos aqui são idênticos, iguaizinhos, e ele é absolutamente específico para um antígeno. O cara que descobriu isso revolucionou um pouco o estudo das proteínas, sabe? Porque a gente usa muito anticorpo para detectar proteína. E ele ganhou um prêmio Nobel, merecido, né? Porque por ter inventado o anticorpo monoclonal. Foi prêmio Nobel. Foi uma tecnologia que revolucionou a biologia, o anticorpo monoclonal. Eu vou contar para vocês que um bom anticorpo policlonal, né, feito só de injetar e purificar, às vezes é melhor do que os monoclonais, sabe? Porque ele pega a proteína por todos os lados, né? Mas ganhou o prêmio Nobel, anticorpo monoclonal. Esse aqui eu já falei, envolve anticorpo também, e é um desenho muito mal feito do Western blot. O Western blot é a mesma coisa que o Northern blot, só que é com proteína. Você faz um gel, aí você põe uma membrana de nitrocelulose em cima do gel, e ela não vai andar sozinha, não. Você tem que colocar numa cuba vertical, onde você tem o gel aqui e a membrana aqui, e você faz as proteínas andarem pela corrente elétrica, né? Então você puxa elas para o papel. No que elas grudam no papel, elas estão mapeadas no papel, aí você coloca com um anticorpo, o anticorpo vai enxergar a sua proteína e vai revelar ela para você. Aí você consegue saber se aquela proteína está presente num proteoma com milhões de proteínas, você consegue vê-la, né? Aí você vê se você fazendo um tratamento aumenta, diminui, né? Então, assim, se usa um anticorpo para detectar. Então, é isso aí que é o Western blot, né? Gel de proteína, transfere para a membrana, incuba com anticorpo, revela. Tá bom? Como é que revela? Eu acho que eu vou mostrar aqui na famosa ELISA. Eu nunca vou lembrar a abreviatura de ELISA. Ai, meu Deus. Não está escrito aqui. Eu vou colocar aqui, né? Tem que ir no Google aí procurar a abreviatura de ELISA. ELISA Antibody Technique. Eu, hein? Ninguém nem sequer fala mais o nome da técnica da ELISA. Coisa linda. Ficou tão famoso, né, como ELISA, que a galera não fala os nomes o que é uma ELISA, né? Ai, ai, ai. ELISA meaning Enzyme Linked Immunoabsorbent Assay. É um ensaio imunoabsorvente com ligação à enzima. Vamos lá. Tem dois ELISA. Deixa eu ver qual que é o mais comum. Esse aqui é o mais comum. Você pega um soro de um paciente com Covid, né? E você gruda o sangue, né? Pega as proteínas do sangue dele e gruda numa superfície aqui. Aí você vem com um anticorpo que reconheceria a espícula do vírus, né? Ele gruda aqui, tá? Esse anticorpo foi feito, por exemplo, num coelho. Beleza. Você vai pegar o anticorpo que você fez no coelho e marcar ele de uma maneira especial? Não. Você compra um anticorpo, a gente chama from the shelf, da prateleira, compra um anticorpo feito em cabra contra o UFC de coelho, né? Contra esse terminal aqui do anticorpo de coelho. Isso aqui seria cabra anticoelho. E esse cabra anticoelho já vem ligado numa enzima. Aí você coloca um substrato que, quando ele é metabolizado por essa enzima, ele produz uma cor marrom. Primeiro meio amarelado, depois um marrom forte. Então, quanto mais cor marrom que você produzir, mais enzima tem nesse tubinho. Mais enzima tem nesse tubinho porque mais cabra anticoelho grudou. Mais coelho tem aqui, anticorpo de coelho tem aqui,
porque você tinha mais proteína no tubinho, tá? Então, isso serve tanto para você dosar o antígeno, quanto você dosar o anticorpo. Você pode pegar proteína purificada de espícula do vírus e grudar aqui. Aí você pega o sangue humano e incuba. Aí, se o cara tiver anticorpos contra a Covid, ele vai grudar na proteína do Covid que você pôs aqui, né? Aí você quer quantificar se o cara está imune, se está imune ao Covid ou não, ao coronavírus ou não. Então você coloca cabra anti-humano e aí faz a revelação. Quanto mais marrom aqui, mais anticorpo contra o Covid o cara tem, mais imune ele está, né? Então, essa aqui é a ELISA indireta, né? Onde você coloca lá a proteína do coronavírus, põe os anticorpos da pessoa, revela com cabra anti-humano e a enzima dá a cor. Tem uma outra técnica que é um sanduíche. Aí você pode, por exemplo, pegar um anticorpo monoclonal contra a espícula, grudar a espícula aqui e aí dosar a espícula, né? Colocando um cabra anti-espícula, né? E aí vai dosar também. Esse aqui não é muito usado, não. A maioria das vezes é assim. Você tem a proteína do coronavírus, anticorpos da pessoa, para saber se ela já está imune ou não, cabra anti-humano e revela. Esse aí foi a ELISA. Esses aqui são experimentos com anticorpos corados com alguma coisa. Primeiro aqui tem um embrião de drosófila e uma proteína que aparece num segmento sim ou não, sim ou não. Não sei se esses são os pares ou os ímpares, deixa eu ver aqui. Engrailed é só nos ímpares, se não me engano. Ele pula os pares. Aqui, então, tem um anticorpo marcado com alguma coisa e ele revela aonde a proteína engrailed está. Aqui também é um anticorpo para tentar revelar uma proteína no microscópio eletrônico. E esse anticorpo, ele foi grudado em partículas de ouro, porque se você olhar no microscópio eletrônico, a densidade do anticorpo não vai marcar nada, mas ele está carregando uma partícula de ouro. Então ele mostra para você, olha, essa proteína é de membrana, né? E aqui é um anticorpo marcado com fluoresceína, que tem fluorescência verde e marcando os microtúbulos de actina da célula. É uma célula, aqui os músculos da célula são esses fragmentos de actina, né? Então você consegue marcar. Então isso aqui são as imunofluorescências, né? Com ouro, grande, intracelular, são técnicas que você faz para estudar proteoma também. E agora, chegou a hora de eu falar para vocês de duas técnicas que permitem a gente estudar a estrutura tridimensional de proteínas, tá? Então, como eu estava falando para vocês, o NMR, ou ressonância magnética nuclear, você coloca o seu material biológico, sua proteína purificada num tubo. Esse tubo tem que ficar num ângulo mágico para absorver a radiação. Os elétrons, eles são estimulados aí para camadas superiores, né? E aí eles decaem. No que eles decaem, eles mudam de spin. Eles estavam rodando para lá, rodam para cá. E isso cria um pico de emissão aqui assim, tá? Aí você tem esses picos aqui. E com esses picos, você consegue deduzir essa estrutura aqui. E vocês deem graças a Deus que vocês não fazem farmácia, porque a farmácia tem uma matéria aonde você chega na prova e o professor te dá isso aqui, ó, e você tem que adivinhar que molécula que é aquela, tá? Então você tem que fingir que sentou em cima desse carbono, aí você vê, você está aqui, nesse carbono aqui, né?
quantos hidrogênios você está enxergando? 3, 1, 2, 3. E aí, quantos você enxerga na vizinhança? Você enxerga 2 em algum lugar, esses aqui, que é o B, e enxerga 1 hidrogênio aqui. E se você tiver aqui, quem que você enxerga? Aqui e ali. Então, com essa interpretação, você consegue deduzir a fórmula. Claro que tu precisa de um computador para pegar todos os picos que uma proteína faz, e aí ele vai deduzindo daqui para cá, daqui para cá, e ele consegue fazer essa estrutura aqui, ó, tá? Então, pelas distâncias que você tem de um para o outro, de um para um outro, de um para um outro, ele consegue calcular tudo e ele consegue calcular a estrutura tridimensional da proteína, tá? Isso aqui é a ressonância magnética nuclear, mais uma técnica da minha linda aula de proteômica, tá? E aqui é difração de raio-x, né? Onde você tem uma... Eu estava falando para vocês dos cílios, né? Que eu contei aqui, mostrei a difração. Foi para vocês? Foi, né? Foi. A difração de raio-x, então, você dispara isso em cima de um cristal e aí, se tiver um átomo bem aqui em cima do cristal, o feixe vai difratar muito. Se o último átomo aqui vai difratar menos, aí você recria a posição dos átomos todos e consegue determinar a estrutura tridimensional, né? Aqui é mais ou menos a forma que fica os feixes difratados, né? Aí vocês, por favor, imaginem que esse ponto, eles vão deduzir que tinha um cara aqui em cima, em algum lugar. Esse ponto e esse ponto vão deduzir que tem um cara naquele lugar. E aí você consegue deduzir aonde estão os átomos. Na verdade, você vê uma mancha assim, ó. E aí depois o computador coloca a estrutura dos aminoácidos mesmo no lugar. Não sei se vocês vão conhecer um professor Ronaldo Nagem. Se alguém andar muito pelo ICB, vai conhecer o Ronaldo Nagem. O orientador dele era o Igor Polikarpov, um russo. Eles usaram esse feixe do acelerador de partículas antigo lá, né? Lá em Campinas. E eles tinham uma proteína de uma planta que eles estavam querendo sequenciar. Estava bem pura, né? E eles tinham conseguido fazer o cristal. Eles queriam muito saber a sequência. Não tinha jeito. Aí eles pegaram aquele cristal e colocaram num feixe ultra puro daquela máquina lá, né? E fizeram a imagem tridimensional, tá? Com o computador, eles foram encaixando aminoácido por aminoácido na estrutura. Vocês acreditam que eles, no final do trabalho, tinham a estrutura, a sequência de aminoácidos da proteína? São dois loucos, né? Mas eles fizeram isso e, assim, admiro muito. Sou amigo do Ronaldo e ele fez isso, cara. Ele primeiro cristalizou a proteína, pôs no raio-x, foi encaixando os aminoácidos nas sombras e deduziu a estrutura da proteína. Ele sequenciou uma proteína com a estrutura. Maravilhoso, cara. É legal demais essa história. E funcionou legal. Essa é a estrutura. No final do curso, a gente vai entrar num banco de dados de estrutura, mas na verdade a gente usa mesmo esse aqui, que é o Protein Data Bank. É só para vocês saberem que existe um Protein Data Bank. Todo mundo que resolve a estrutura tridimensional de uma proteína coloca no PDB, tá? E o PDB está tendo milhares de estruturas, e o pessoal achava que o pessoal que fazia estrutura de proteínas ia esgotar o número de estruturas possíveis em menos de 5 anos. Só que ficou aquela disputa com o pessoal da computação. E o pessoal da computação ganhou essa disputa. Já é possível deduzir a estrutura tridimensional de uma proteína
usando um computador. Você dá ali a sequência de aminoácidos, ele vum, inteligência artificial, pá, consegue resolver a estrutura tridimensional, que você demoraria para fazer o cristal, colocar num feixe de raio-x de alta potência, interpretar e criar a estrutura. O mais difícil mesmo é criar o cristal, né? Então aqui o cara pega a sequência, joga no computador e faz, meu amigo, né? E a última coisa, eu acho que eu quero falar para vocês, é que é caro mandar sintetizar um peptídeo, mas pode, tá? Você pode mandar sintetizar um peptídeo. Se alguém descobrir que um peptídeo pequenininho consegue produzir resposta imune para coronavírus, meu, é só sintetizar o peptídeo e injetar na pessoa que imuniza legal, viu? Então, peptídeos são sintetizados às vezes para gerar resposta imune, mas o mais comum é você sintetizar peptídeos que atuam como uma droga, né? Como, por exemplo, o inibidor do vírus, né? Ou como medicamento, né? Então, por exemplo, a vasopressina, ela está mostrada lá no ar, e tem um cara que atua como se fosse vasopressina, que é essa vasopressina sintética que está sendo feita aqui embaixo, né? É um hormônio, não é vasopressina. Você precisa fazer fase 1, fase 2, fase 3, quando você cria um hormônio que não é exatamente igual à vasopressina, mas aí você consegue vender na farmácia e ficar bilionário, né? A companhia farmacêutica faz isso. Então, existe isso, você pode sintetizar peptídeos para usar como antígeno, né? Ou então para usar como um medicamento, como uma droga e tal, né? Então, é isso. Eu falei de estrutura, né? Ressonância magnética, imunofluorescência, o famoso teste de ELISA, o Western blot, o anticorpo monoclonal, mas o mais importante é essa coisa aqui, que é esse MALDI-TOF, né? Onde você tem o MALDI Matrix Assisted Laser Desorption Ionization, e ele vai determinar o time of flight, né? Pelo time of flight, você consegue o peso molecular preciso, e com o genoma é tudo de bom, entendeu? Você só pode usar isso aqui, vamos lá, humano, camundongo, rato, chimpanzé, gorila, orangotango, coelho não. Que mais? Vaca, cachorro, gato, urso não, lhama não, entendeu? Você consegue só usar com genomas sequenciados, tá? Répteis, por exemplo, é uma grande lacuna. Perereca, não tem nenhuma perereca sequenciada. Pô, que coisa, né? Rolava ir lá, pegar a perereca de pijama da Serra do Cipó, e a gente sequenciava, fazia o genoma dela, né? Ia ser legal. Então, não tem isso. Então, essa tecnologia você só vai usar quando você tem o genoma pronto. E quando você tem uma planta esquisita lá da Serra do Cipó, um girino, que você tem a proteína lá, mas você não adianta você colocar no espectrômetro de massa. Você vai fazer, então, a degradação de Edman e conhecer os primeiros 35 ou 50 aminoácidos dela. E aí, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês que com 35 aminoácidos, você pode pegar um programa chamado BLAST e você pode procurar no banco de dados, né, com esse programa BLAST. No banco de dados, o programa BLAST vai encontrar as proteínas que têm aquele pedacinho de 35. Aí pode ser uma proteína de tomate, pode ser uma proteína de mostarda, de arroz, de milho. Tem muitas plantas sequenciadas, né?
Então, girinos, tem sapo, mas não tem rama, tem sapo. Às vezes a proteína, aqueles 35 aminoácidos, são inclusive parecidos com as proteínas humanas. Então, você pega no banco de dados qual é a proteína que tem aqueles 35 aminoácidos, né? E aí você vê o que aquela proteína é, e aí você transfere essa informação para a proteína do seu girino, para a proteína da sua plantinha, da serra do cipó, tá? Então, você não está perdido se não tem genoma, mas você vai ter que fazer o sequenciamento daquela proteína, de um pedacinho dela, e com a bioinformática, você vai tentar achar proteínas de outros organismos, né? Que tem organismos que têm essa proteína, ver o que elas fazem nos outros organismos e transferir essa anotação para o seu organismo, tá? Então é assim que você faz se você tiver uma perereca, uma plantinha lá não sequenciada, mas se você estiver trabalhando com seres humanos, meu amiguinho, gel bidimensional, pega a proteína aqui, né? Coloca lá no espectrômetro de massa, peso molecular, e você já sabe qual ela é, tá? Então, assim, muitos organismos já estão completos e para muitos deles vocês estão no século 21 há muito tempo, desde o século passado que já se faz isso aqui, tá bom? Então, o mundo que vocês estão vivendo lá fora, quando vocês forem, né, estudar biologia lá fora depois de formados, vocês conseguem pegar uma proteína de um gel bidimensional e saber que proteína é. Muito doido. Ah, e se eu não souber? Aí você tem que fazer um sequenciamento dela e fazer um blast, você vai saber também. Beleza? Eu ia mostrar o blast nesse tempinho que falta aqui, mas eu acho que vai ser meio difícil achar ele aqui. Deixa eu ver. Depois eu mostro o blast para vocês na próxima aula, que aí a gente faz uns blast na aula mesmo, né? Vai ser legal, tá bom? Então hoje eu vou acabar um pouquinho mais cedo minha aula de proteomas, né? Tendo feito uma lição de casa, que é mostrar para vocês centrifugação, diálise, cromatografia por filtração em gel, cromatografia de troca iônica, cromatografia de afinidade e o famoso HPLC. Tirei a mística do que é um HPLC, meu Deus do céu, né? Será que eu consigo uma imagem de um HPLC aqui na internet, só para vocês verem o aparelho? HPLC. Deixa eu ver as imagens aqui. Nossa, imagens todas. Aqui tem um HPLC bonitão mesmo, hein? Vou mostrar para vocês um HPLC bonito. São equipamentos caros, mas também não muito. Não era esse que eu queria. É esse aqui. Aqui está um HPLC. Não dá para entender muito bem esse, porque tem bombas muito importantes e não dá nem para ver a coluna. O resto é meio esquemático. Eu queria mostrar. Aqui tem os tampões, as bombas estão meio escondidas. Não tem nenhum que seja lá meio antigo, que dá para mostrar para vocês. Aqui tem... eles estão tão sofisticados hoje em dia que não dá para mostrar direito como é que é um HPLC, não. Queria mostrar um veião que tivesse uma bomba, né? Eles são todos tão bonitões aqui que não dá para mostrar, não. Hoje em dia eles têm essa cara, todo sofisticado, porque a bomba é tão controlada para fazer a eluição que ele faz separações fabulosas entre as proteínas, tá? Então é isso aí, são os HPLCs mesmo. Então com HPLC aqui eu encerro um pouco a minha gravação de hoje, né?